No vídeo anterior, eu falei sobre os 4 períodos que Charles Richet ele estabeleceu para esse traço evolutivo quanto ao estudo dos fenômenos psíquicos e parapsíquicos, digamos assim, de toda essa fenomenologia que, de uma maneira simples, designaríamos como do incomum, do contexto do misterioso, como poderia a linguagem popular descrever. Pois bem, e esses 4 períodos quais são? Segundo a metapsíquica. Charles Richet ele não falou parapsicologia, ele falou metapsíquica. Ele publicou seu tratado em 1922, Tratado de Metapsíquica. E o termo de parapsicologia, como eu falei no vídeo anterior, ele remonta aos fins do século XIX, em 1889. Apesar de que, bem antes, em décadas anteriores, já havia toda uma contextualização e toda uma efervescência cultural ali na Europa, e por que não dizer ocultista, esotérica, ordens sendo formadas ali dentro dessa seara espiritista, já que em 1857 houve a publicação do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e Allan Kardec ele não escreveu isso do nada. Houve vários médiuns, ou seja, já existia ali na primeira fase, primeira metade do século XIX, o fenômeno das mesas girantes. E é claro que ao longo das décadas, chega aí a segunda metade, esse fenômeno vai despertando interesse de alguns pesquisadores para saber se ali existe algo realmente que não é truque, porque à primeira vista, para alguns pesquisadores de uma formação cética, racional, iria já com a hipótese de ter algum truque. Vários cientistas, que eu até citei a questão do eletromagnetismo, quando eu falei do eletromagnetismo, eu não quis dizer que o eletromagnetismo gerou a metafísica ou a parapsicologia, não, é porque está dentro desse contexto. É a segunda onda da Revolução Industrial sendo formada no século XIX, ali a partir de 1850, 1800, porque períodos históricos não têm uma precisão quanto ao ano de início, ou o ano de fim ou de término. Nós colocamos assim como uma referência, né? A partir da segunda metade do século XIX, mas em 1840 já há todo um início desse processo que vai criar um impacto grande no âmbito das fábricas, né, das indústrias, porque aí entra o fator da eletricidade, né? Não quanto a pequenas experimentações, não, mas dentro já do contexto da produção, né? E outros pesquisadores, né, eu citei o James Clerk Maxwell, o Michael Faraday, né, que também se interessou para verificar se essas experiências, né, de ordem em tese, né, ou supostamente espiritualista, teriam aí alguma base dentro do eletromagnetismo, uma base científica para a época que pudesse ser explicada, né? Enfim, e nesses 4 períodos que Charles Richet estabeleceu, né, desse traço evolutivo, primeiro o período mítico, que eu falei, né, sobre a influência de agentes extraordinários, por exemplo, se antes, né, pronto, um trovão, um relâmpago, se é um deus, né, uma divindade, ou então os intermediários. A própria palavra anjo, a raiz etimológica da palavra anjo, vem de angelos em grego, que significa intermediário, né, que trazem a mensagem.
ou de outros seres que estariam também nessa dimensão mais intermediária, que a tradição greco-romana designou por daimons, né? Que daí se originou a palavra demônio, né? Daimons. E as explicações desse período mítico, segundo Richard, né, aludiam a esses agentes, infundindo no meio humano, né, quanto a coisas misteriosas, né, que ocorriam. Depois desse período vem um período de Anton Franz mesmo, o mesmerismo, o magnetismo animal. E eu falo sobre a verificação que houve, que pôs o mesmerismo em descrédito. Mas eu não quis ali, no vídeo anterior, dizer que Mesmer estava completamente equivocado. Não. Eu apenas falei que a explicação que ganhou respaldo foi a de que não havia ali a sustentação da hipótese ou da tese de magnetismo, influenciando um processo de cura ou um processo de melhora orgânica, algum efeito físico. Falei ali que a explicação que se teve foi que Mesmer ele aplicava procedimentos de ordem subjetiva, que hoje designaríamos como sugestão ou autossugestão, ou seja, o poder da imaginação.